A imensidão fria da mansão no Leblon parecia engolir a alma de Isabela a cada passo hesitante pelo piso de mármore. O som de sua bengala ecoava como um lamento silencioso pelas paredes decoradas com obras de arte que seus olhos sem vida não podiam admirar. A escuridão absoluta havia se tornado sua única companheira desde o trágico acidente que lhe roubou a visão para salvar a vida de Mateus. Ela tateava o ar, buscando a familiaridade de um lar que agora parecia um labirinto hostil, repleto de sombras invisíveis e segredos sufocantes que a oprimiam constantemente. Mateus, o herdeiro de uma das famílias mais tradicionais do Rio de Janeiro, mantinha a fachada de marido devotado e amoroso perante a alta sociedade carioca. No entanto, quando as pesadas portas de carvalho se fechavam, a máscara caía, revelando um homem frio, distante e cruelmente indiferente ao sofrimento de sua esposa. Ele a deixava isolada em seus aposentos por horas intermináveis, justificando suas ausências com compromissos de negócios inadiáveis e reuniões exaustivas. A solidão de Isabela era intensificada pelo desprezo velado que ela sentia nas palavras curtas e no tom impaciente que ele usava sempre que precisavam interagir. Para agravar a agonia da jovem cega, a presença constante de Camila, sua suposta melhor amiga, tornou-se um veneno diário que se infiltrava lentamente na rotina da casa. Camila circulava pelos cômodos espaçosos com a arrogância de quem se sentia a verdadeira dona do lugar, espalhando o cheiro adocicado e enjoativo de seu perfume francês importado. Isabela, confiando cegamente naquela amizade forjada na juventude, acreditava que Camila estava ali para oferecer apoio emocional e consolo nos momentos de maior desespero. Mal sabia a pobre moça que a víbora que a abraçava era a mesma que planejava sua total destruição. Naquela noite fatídica, uma sede insuportável despertou Isabela de um sono agitado e repleto de pesadelos angustiantes sobre o seu passado humilde no Vidigal. Sem querer incomodar os empregados que já dormiam, ela se levantou com cuidado, tateando a parede fria do corredor escuro em direção à espaçosa sala de estar. Seus passos eram lentos, calculados, tentando evitar qualquer obstáculo que pudesse causar uma queda dolorosa no piso escorregadio. O silêncio da madrugada era quebrado apenas pelo som abafado de sua própria respiração acelerada e pelo leve bater da ponta de sua bengala de alumínio no chão de mármore. Ao se aproximar do grande sofá de veludo no centro da sala, os sentidos aguçados de Isabela captaram ruídos estranhos que congelaram o sangue em suas veias. Eram sussurros ofegantes, risadas contidas e o inconfundível som de tecidos sendo apressadamente jogados sobre o tapete persa que decorava o ambiente luxuoso. O perfume enjoativo de Camila misturava-se ao aroma da loção pós-barba de Mateus, criando uma atmosfera densa e asfixiante que preencheu as narinas da mulher cega. Uma intuição terrível, sombria e devastadora, atingiu seu coração com a força de um raio impiedoso, paralisando todo o seu corpo fragilizado. A poucos metros de distância, Mateus e Camila se entregavam a uma paixão suja e clandestina, completamente alheios à presença fantasmagórica de Isabela na escuridão da sala. O marido traidor sussurrava palavras obscenas e juras de amor no ouvido da amante, enquanto ela respondia com gemidos baixos e risadas carregadas de escárnio. Eles zombavam abertamente da cegueira de Isabela, chamando-a de um fardo inútil e patético que logo seria descartado em um asilo ou clínica psiquiátrica qualquer. Cada palavra proferida por aquelas bocas mentirosas era como uma facada profunda e dolorosa, cravada impiedosamente na alma inocente da jovem esposa. Lágrimas grossas e silenciosas começaram a rolar pelo rosto pálido de Isabela, traçando caminhos de dor insuportável, enquanto ela lutava desesperadamente para conter qualquer soluço que a denunciasse. Ela recuou um passo de cada vez, o coração batendo descompassado contra as costelas, sentindo o gosto amargo da traição queimar em sua garganta seca, a humilhação de ser enganada daquela forma vil, dentro de sua própria casa e por duas das pessoas que mais amava. Era um castigo cruel demais para suportar.
A escuridão ao seu redor nunca pareceu tão opressiva, tão monstruosa e tão carregada de uma maldade puramente demoníaca. Com as mãos trêmulas e a respiração entrecortada, Isabela conseguiu retornar ao seu quarto sem ser notada pelos amantes que continuavam imersos em seu pecado abominável. Ela deslizou pelas paredes até cair de joelhos no chão frio, abraçando o próprio corpo em uma tentativa vã de juntar os pedaços estilhaçados de sua dignidade. A imagem mental daquela cena grotesca, construída através de seus sentidos aguçados, ficaria eternamente gravada em sua memória, assombrando suas noites como um fantasma vingativo e implacável. Naquela noite de trevas absolutas, a mulher doce e ingênua do Vidigal começou a morrer de forma muito lenta. A tristeza paralisante que a dominava inicialmente cedeu espaço a uma fúria incandescente e silenciosa que ardia nas profundezas de sua alma ferida e humilhada pela vida. Isabela juntou as mãos em oração, não para pedir conforto, mas para clamar por justiça divina contra aqueles que profanaram a santidade de seu matrimônio abençoado. Ela jurou a si mesma, diante de Deus e de sua própria dor, que Mateus e Camila pagariam por cada lágrima derramada e por cada humilhação sofrida. A semente da vingança havia sido plantada no solo fértil de seu coração partido, pronta para germinar e crescer, mesmo imersa nas sombras de sua cegueira física. A mente de Isabela tornou-se assustadoramente lúcida e afiada como a lâmina de uma espada recém-forjada para o combate. Ela sabia que precisava ser cautelosa, fria e calculista, se quisesse destruir o império de mentiras que seu marido e sua falsa amiga haviam construído sobre ela. A partir daquele amanhecer, a bengala que antes representava sua fraqueza e dependência se tornaria a arma silenciosa com a qual ela mapearia o campo de batalha. A guerra silenciosa na mansão do Leblon havia apenas começado, e a nobre Isabela não recuaria jamais. Os primeiros raios de sol começaram a aquecer a cidade do Rio de Janeiro, iluminando a estátua do Cristo Redentor que abraçava a metrópole com seus braços abertos. No interior do quarto silencioso, Isabela permanecia acordada, sentindo a mudança de temperatura que anunciava a chegada de um novo dia carregado de falsidade e hipocrisia insuportáveis. Ela ouviu os passos firmes de Mateus ecoando pelo corredor, seguidos pelo som rotineiro da maçaneta, girando lentamente para revelar o marido mentiroso adentrando seus aposentos. O cheiro de sabonete caro e café fresco não conseguia disfarçar o fedor da traição da noite anterior. Mateus aproximou-se da cama com passos suaves, fingindo uma preocupação que agora soava aos ouvidos de Isabela como o chiado venenoso de uma serpente pronta para o bote. Ele tocou o rosto dela com os dedos gelados, depositando um beijo casto em sua testa, enquanto perguntava com voz aveludada como ela havia passado a noite. Isabela forçou um sorriso pálido e frágil, respondendo com a voz intencionalmente fraca que havia dormido profundamente, sem sonhos e sem interrupções durante toda a madrugada. A mentira fluiu de seus lábios com uma naturalidade surpreendente, marcando o início de sua brilhante e perigosa atuação. Poucos minutos depois, a voz estridente e falsamente animada de Camila quebrou a tensão mórbida que pairava no quarto, anunciando sua chegada com uma bandeja de café da manhã. A suposta amiga cumprimentou Isabela com beijos sonoros no rosto, espalhando novamente aquele perfume enjoativo que trazia à tona as memórias repugnantes da noite anterior na sala. Camila tagarelava sem parar sobre futilidades da alta sociedade carioca, sobre vestidos de grife e festas luxuosas que Isabela nunca mais poderia frequentar devido à sua condição. O veneno escorria em cada palavra de falso consolo que a víbora destilava com sorrisos invisíveis. A tortura psicológica continuava implacável enquanto Camila e Mateus trocavam olhares cúmplices e sorrisos silenciosos bem na frente da mulher, que eles acreditavam estar completamente alheia a... Eles conversavam sobre o clima, sobre negócios e sobre o futuro brilhante da construtora da família Viana, usando tons de voz carregados de uma ironia cruel e desumana.
Isabela, com os olhos sem vida fixos no vazio, mastigava lentamente o pão torrado, forçando o estômago embrulhado a aceitar a comida para manter suas forças. Ela precisava sobreviver àquela humilhação matinal para garantir que sua vingança futura fosse absoluta e verdadeiramente devastadora. Enquanto ouvia o cinismo dos dois, a mente de Isabela viajou para as ruas estreitas e vibrantes do Vidigal, lembrando-se das lições de dignidade ensinadas por sua velha mãe. Dona Rosa sempre dizia que a justiça de Deus poderia tardar, mas nunca falhava, e que os ímpios sempre colheriam as tempestades que ousassem semear na vida dos inocentes. Essas palavras reconfortantes serviram como um escudo espiritual para a jovem cega, impedindo que a crueldade de seu marido e de sua falsa amiga destruísse sua sanidade. Ela era uma verdadeira sobrevivente do morro, feita de aço, suor e muita fé inabalável. O plano macabro de Mateus começou a ficar mais evidente quando ele sugeriu casualmente que Isabela precisava de cuidados psiquiátricos especializados para lidar com o trauma de sua cegueira. Ele usava palavras bonitas e termos médicos complicados, tentando convencer a esposa de que uma internação temporária em uma clínica de repouso seria a melhor solução para sua recuperação. Camila prontamente concordou com a ideia absurda, elogiando a dedicação comovente de Mateus e encorajando Isabela a aceitar a ajuda para não ser um fardo pesado. A teia de aranha estava sendo tecida ao redor da presa que eles julgavam estar indefesa. Com uma calma assustadora, Isabela rejeitou a proposta de internação de maneira suave, alegando que o conforto de seu próprio lar era tudo o que ela precisava para melhorar. Ela tocou a mão de Mateus com fingida gratidão, elogiando sua paciência infinita e prometendo se esforçar mais para superar a depressão que a limitava nos últimos meses longos. O marido traidor retirou a mão rapidamente, como se o toque da esposa o queimasse, murmurando desculpas esfarrapadas sobre estar atrasado para uma importante reunião no centro da cidade. A repulsa física dele apenas confirmou a profundidade do abismo que os separava. Assim que a pesada porta do quarto se fechou, levando consigo a presença tóxica dos dois amantes perversos, Isabela permitiu que um longo suspiro de alívio escapasse de seus lábios. O silêncio voltou a reinar na mansão, mas dessa vez ele não trazia a sensação de opressão e solidão que a aterrorizava até o dia anterior. A escuridão física que a envolvia tornou-se um manto protetor, um esconderijo perfeito de onde ela poderia orquestrar a queda monumental daqueles que a haviam apunhalado pelas costas. Ela não era mais a vítima frágil, mas sim a juíza implacável de seus próprios algozes. O restante do dia se arrastou com uma lentidão agonizante, marcado por horas intermináveis em que Isabela permaneceu sentada na poltrona do quarto, ouvindo o som distante do oceano. Cada onda que quebrava na praia do Leblon parecia lavar um pouco da sua antiga inocência, deixando em seu lugar uma determinação fria e cortante como vidro quebrado. Os empregados da casa entravam e saíam em silêncio absoluto, trazendo refeições que ela mal tocava e organizando o quarto com uma pena evidente e silenciosa. Ninguém ali suspeitava da metamorfose profunda e irreversível que estava ocorrendo na alma da doce patroa cega. Quando a noite finalmente desceu sobre a cidade, cobrindo o Rio de Janeiro com seu manto estrelado, Isabela preparou seu espírito para enfrentar mais uma rodada de tortura psicológica. Ela sabia que Mateus retornaria com seu falso cansaço e que Camila continuaria desfilando sua arrogância pelo corredor, esperando o momento oportuno para retomar seus jogos sujos na sala luxuosa. Mas desta vez, a esposa traída estaria atenta a cada suspiro, a cada rangido do assoalho e a cada movimento suspeito que ocorresse na escuridão. O palco estava armado. Os atores estavam em posição, e a tragédia silenciosa seguiria seu curso, sentada à beira da cama, apertando firmemente o terço de madeira que pertencera à sua amada mãe. A jovem cega murmurou uma oração fervorosa, pedindo força, sabedoria e paciência. Ela aceitou a cruz pesada que o destino lhe impôs, compreendendo que o sofrimento atual era apenas o preparo necessário para a glória de sua futura e inevitável justiça.
As lágrimas secaram em seu rosto pálido, sendo substituídas por uma expressão de pura resiliência que faria qualquer pecador tremer de medo diante de sua presença vingativa. A escuridão na mansão era profunda, mas a luz da retribuição divina começava a brilhar. O som estridente do telefone quebrou o silêncio lúgubre da mansão na manhã seguinte, trazendo notícias que despedaçariam o resto do coração já fragilizado de Isabela. Era uma ligação do modesto posto de saúde localizado no coração do Vidigal, informando que Dona Rosa havia sofrido um colapso repentino e fulminante durante a madrugada fria. A voz embargada da enfermeira do outro lado da linha confirmava o pior dos pesadelos: a saúde frágil de sua amada mãe finalmente cedera a uma doença silenciosa e agressiva. O mundo de escuridão da jovem pareceu desabar em um abismo infinito de dor desesperadora. Mateus, mantendo sua impecável máscara de marido, prestativo perante os empregados perplexos, levou Isabela às pressas para o hospital público, embora resmungasse baixinho sobre o cheiro do lugar e a perda de tempo. Guiada pelas mãos relutantes do homem que a traía, ela caminhou pelos corredores lotados e barulhentos, sentindo o cheiro forte de éter e desespero que impregnava o ar pesado do ambiente. Ao alcançar o leito miserável onde Dona Rosa repousava, Isabela caiu de joelhos no chão frio de linóleo, agarrando as mãos calejadas e geladas daquela mulher guerreira que havia sacrificado absolutamente tudo por ela. Com a voz fraca e falha, a velha senhora sussurrou palavras de amor eterno e conforto, pedindo à filha que mantivesse sua fé inabalável em Deus, independentemente das tempestades que a vida trouxesse. Ao lado da cama, o Dr. Gabriel, um oftalmologista brilhante e dedicado que realizava trabalho voluntário incansável no morro, observava a cena comovente com os olhos marejados de compaixão e tristeza profunda. Ele havia se tornado um grande amigo da família, conhecendo a pureza da alma de Isabela e a nobreza do caráter humilde de sua mãe, admirando a força inquebrantável daquelas duas mulheres notáveis. Em seu último suspiro agonizante, Dona Rosa revelou ao médico o seu maior e mais sagrado desejo. Final, ela queria doar suas próprias córneas para devolver a luz aos olhos da filha amada. A mulher sábia e humilde, mesmo no limiar obscuro da morte implacável, encontrou uma maneira divina de continuar protegendo Isabela contra as maldades terríveis de um mundo cruel, egoísta e completamente corrompido. O choro desesperado da jovem ecoou pelos corredores melancólicos do hospital quando as mãos de sua mãe finalmente perderam a força, marcando o fim de uma vida inteira, dedicada inteiramente ao amor materno incondicional. O Dr. Gabriel assumiu rapidamente a responsabilidade de realizar o transplante em absoluto sigilo, movido por uma profunda indignação contra a óbvia negligência de Mateus e pelo desejo de honrar a memória da falecida. O marido cínico mal compareceu ao enterro, simples e rápido, no modesto cemitério da cidade, demonstrando um total e revoltante desinteresse pelo procedimento médico e pelas despesas hospitalares que se acumulavam rapidamente. Ele viajou precipitadamente para São Paulo, sob o pretexto falso de uma viagem urgente de negócios, deixando Isabela internada e completamente entregue aos cuidados solícitos do jovem e talentoso médico voluntário. A cirurgia complexa e delicada ocorreu durante a calada de uma noite chuvosa e sombria, carregada de emoções intensas e preces fervorosas que ecoavam nas paredes brancas e assépticas do sofisticado centro cirúrgico. Isabela sentia que uma parte vital do espírito valente de sua amada mãe estava agora fisicamente entrelaçada ao seu próprio ser, concedendo-lhe uma nova chance sagrada de contemplar a beleza e a crueldade do mundo. O doutor operou com uma precisão impecável e divina, guiado não apenas pela sua vasta experiência científica, mas também por um afeto nascente e protetor que ele lutava para esconder. Os dias longos e tediosos de recuperação pós-operatória transcorreram em um silêncio quase absoluto e angustiante na clínica particular, permeados pela terrível saudade materna e pela crescente e incontrolável ansiedade de voltar a enxergar quando finalmente chegou a manhã decisiva
para a aguardada remoção das pesadas ataduras de algodão, o coração machucado de Isabela batia furiosamente contra as costelas, como um pássaro assustado preso em uma gaiola estreita. As mãos firmes e quentes do bondoso Dr. Gabriel desenrolaram a gaze lentamente, permitindo que a luz brilhante da manhã carioca invadisse, progressivamente, as retinas há tanto tempo mergulhadas nas trevas. Inicialmente, tudo parecia um grande e confuso borrão ofuscante de cores vivas e formas indefinidas que dançavam caoticamente diante de seus olhos arregalados, exigindo um esforço doloroso para conseguir focar em algo palpável. Aos poucos, as imagens embaçadas ganharam contornos nítidos e texturas precisas, revelando o rosto sorridente e exausto de Gabriel, banhado em lágrimas genuínas de profunda emoção e inexplicável alívio diante do evidente milagre médico. Isabela chorou copiosamente. Um pranto libertador que misturava a infinita gratidão pela visão restaurada com o luto insuperável pela perda irreparável daquela que lhe dera a vida pela segunda vez. A porta do quarto de hospital foi bruscamente aberta alguns minutos depois, revelando a figura imponente e arrogante de Mateus, que retornara de sua suposta e exaustiva viagem de trabalho na capital paulista. Gabriel instruiu rapidamente Isabela a fechar os olhos e fingir que ainda estava no processo de adaptação à luz, querendo proteger a paciente da frieza habitual daquele marido ausente e claramente detestável. Ela obedeceu instintivamente, mantendo as pálpebras trêmulas semicerradas enquanto o marido se aproximava da cama hospitalar com passos pesados e impacientes, trazendo o mesmo perfume nauseabante que havia impregnado o sofá da sala. Acreditando fielmente que a cirurgia de transplante não passava de uma tentativa inútil e que a esposa permanecia mergulhada em sua cegueira permanente, Mateus não se preocupou em disfarçar suas verdadeiras intenções. Ele jogou displicentemente uma pasta de couro preta sobre a mesa de cabeceira, esparramando diversos documentos jurídicos com timbres do cartório, repletos de cláusulas minúsculas e termos jurídicos complexos. A brisa fria do ar-condicionado soprou levemente as folhas soltas, fazendo com que um papel específico escorregasse perigosamente para a beira da mesa, caindo de forma providencial bem no colo de Isabela. Com um movimento sutil e aparentemente desastrado, a jovem abaixou ligeiramente a cabeça, abrindo uma fresta mínima em seus olhos recém-curados para inspecionar o conteúdo daquele misterioso pedaço de papel. O que ela leu em frações de segundos fez seu sangue gelar nas veias. Era uma procuração de plenos poderes e um laudo psiquiátrico forjado atestando a sua total incapacidade mental. Aquele documento maldito daria a Mateus o controle absoluto sobre toda a imensa fortuna e as valiosas ações que o avô dele havia deixado como herança vinculada e protegida no nome dela. Uma onda gigantesca de repulsa revirou o estômago enfraquecido da mulher, que agora enxergava a monstruosidade inegável do homem com quem dividia a mesma cama e a mesma vida despedaçada. Ela percebeu instantaneamente que revelar a verdade sobre a sua miraculosa recuperação visual seria um erro fatal e precipitado, colocando em risco a sua própria segurança física e o seu futuro financeiro, engolindo o choro e a raiva incandescente que fervia em seu interior. Isabela devolveu o papel à mesa, tateando desajeitadamente, mantendo a excelente performance de deficiente visual de forma brilhante e dolorosa. Mateus, completamente cego pela sua própria ambição desmedida e pela arrogância característica da elite carioca, colocou uma caneta fria e pesada entre os dedos frágeis e suados de sua esposa silenciosa. Com a voz carregada de uma falsa ternura repugnante, ele mentiu descaradamente, dizendo que aqueles papéis eram apenas formulários burocráticos e cansativos do hospital que precisavam ser assinados para liberar a alta médica. Isabela assentiu com a cabeça, fingindo estar exausta e confusa com a situação, enquanto sua mente brilhante e sagaz arquitetava rapidamente a primeira etapa de sua vingança fria, lenta e extremamente calculada, tremendo propositalmente as mãos para dar veracidade ao seu falso desespero.
A protagonista assinou o documento nefasto com um garrancho propositalmente ilegível, garantindo que a validade jurídica daquela aberração fosse facilmente contestada no futuro. Mateus recolheu a papelada com um sorriso de escárnio estampado no rosto perverso. Sentindo o sabor inebriante e maldito da vitória absoluta escorrendo por seus lábios mentirosos e sujos de pecado, ele acariciou os cabelos da esposa com nojo contido, prometendo que logo ela estaria em um lugar seguro e cercada por especialistas competentes que cuidariam do seu lamentável estado mental frágil e perturbado. O Dr. Gabriel acompanhou toda a encenação perturbadora do canto sombrio do quarto, cerrando os punhos com tanta força que os nós de seus dedos ficaram brancos pela tensão acumulada. Ele já havia percebido a recuperação visual da paciente, notando a reação espontânea das pupilas dilatadas à luz forte da janela aberta durante os primeiros exames daquela manhã fatídica e emocionante. O olhar enigmático e suplicante que Isabela lhe lançou instantes antes da chegada do marido traidor foi suficiente para selar um pacto silencioso de cumplicidade e lealdade absoluta entre aqueles dois corações justos e corajosos. Naquela mesma tarde ensolarada e abafada, Isabela recebeu alta do Hospital Chique, retornando para as paredes frias e ostensivas da majestosa mansão no Leblon, o verdadeiro inferno na terra. Ela desceu do carro blindado da família, amparada pelo motorista prestativo, empunhando sua fiel bengala de alumínio com uma segurança renovada e destemida, pronta para enfrentar os demônios que habitavam seu lar. No silêncio de seu quarto solitário, em frente ao espelho imenso que refletia seus olhos brilhantes e cheios de fúria justiceira, ela fez um juramento solene e inquebrável diante do espírito de sua mãe. A mulher ingênua e passiva que chorava implorando por migalhas de amor havia sido definitivamente enterrada no cemitério pobre do Vidigal, junto com o corpo castigado e cansado de Dona Rosa. Em seu lugar, nascia uma justiceira feroz, armada com a verdade afiada e protegida pela invisibilidade conveniente e genial que a sua falsa deficiência visual continuava a lhe proporcionar diariamente. O milagre de sangue derramado e lágrimas cristalinas dera a Isabela a arma mais letal de todas, o poder de observar a falsidade do mundo com a clareza cortante que os pecadores cegos jamais teriam. Quando a porta principal rangeu lá embaixo na sala majestosa e a voz aguda de Camila ecoou anunciando sua chegada impertinente, um sorriso frio e sombrio desenhou-se lentamente nos lábios vermelhos da protagonista. Ela pegou a sua velha bengala de alumínio, endireitou a postura orgulhosa e começou a caminhar pelos corredores extensos da propriedade com os olhos arregalados, fixos na escuridão reconfortante de sua própria alma vingadora. A verdadeira e impiedosa peça teatral da vida de Isabela Ribeiro estava prestes a começar, e nenhum dos atores traidores sobreviveria impunemente ao último ato. O som ritmado e metálico da bengala tocando o chão luxuoso não era mais o sinal vergonhoso de sua profunda dependência física, mas sim a contagem regressiva assustadora para a ruína total de Mateus Viana. A herdeira cega das favelas abraçou as trevas fingidas com maestria absoluta, usando os olhos claros doados pelo sacrifício materno para enxergar as profundezas podres dos corações que ousaram subestimar o seu silêncio complacente. A justiça divina caminhava agora pelos labirintos da mansão com passos precisos, enxergando todas as sombras traidoras que a rodeavam e aguardando pacientemente pela hora final. Antes de descer o imponente lance de escadas caracol, ela parou no patamar observando a vasta sala de estar iluminada pelos majestosos lustres de cristal que projetavam arco, íris brilhantes nas paredes brancas. Do alto da escadaria curva, Isabela tinha uma visão ampla e assustadoramente nítida do palco principal, onde as piores traições e as mais vis conspirações contra a sua vida eram arquitetadas e executadas diariamente. O cenário de riqueza extrema, antes admirado por sua beleza arquitetônica invejável, agora lhe causava apenas náuseas incontroláveis, representando o túmulo dourado, onde sua felicidade fora brutalmente assassinada por mãos gananciosas.
Com um suspiro profundo e contido, a mulher traída enrijeceu os músculos tensos, adotando novamente a expressão vazia, desorientada e vulnerável que o mundo cruel esperava de uma pobre e miserável cega indefesa. Cada degrau de mármore descendido representava uma imersão ainda mais profunda e calculista no submundo sujo da dissimulação hipócrita, onde ela precisaria atuar perfeitamente para derrotar os seus grandes inimigos no próprio jogo sujo deles. O milagre concedido pelo céu através da morte repentina de sua amada progenitora não seria desperdiçado jamais. A hora da grande caçada havia soado através das cortinas aveludadas do Leblon. Deus, em sua infinita e misteriosa sabedoria universal, havia fechado as portas tortuosas da felicidade conjugal para Isabela, mas escancarado as aberturas luminosas da percepção irrefutável e da terrível clarividência através do transplante salvador. Os sussurros apaixonados, trocados na sala luxuosa, seriam engolidos por gritos de pavor, e a soberba aristocrática de Mateus ruiria dolorosamente diante dos pés sofridos daquela garota, nascida no coração favelado do Vidigal. A roda implacável do destino começou a girar impiedosamente, silenciosa, como o vento do mar, agitado que fustigava com força as imensas janelas de vidro da mansão manchada de pecado. A descida lenta pelos degraus de mármore branco exigia de Isabela uma concentração sobre-humana para não revelar a sua recém-descoberta visão cristalina. Cada batida metálica da bengala ecoava pelo imenso saguão da mansão no Leblon, anunciando a chegada da suposta inválida ao covil das víboras. No centro da sala luxuosa, recostados confortavelmente no sofá de couro italiano, Mateus e Camila aguardavam a sua aproximação com expressões de tédio absoluto. O coração da jovem disparou dolorosamente no peito ao ver, pela primeira vez, com total clareza, a intimidade descarada que os dois amantes compartilhavam ali. Ao perceber a aproximação da esposa enganada, Mateus afastou-se rapidamente da amante, recompondo a postura de marido exemplar com uma velocidade assustadora e nojenta. Camila, sempre ágil em sua falsidade crônica, correu ao encontro de Isabela com os braços estendidos e um sorriso diabólico brincando em seus lábios pintados. A falsa amiga abraçou a protagonista com uma força exagerada, exalando aquele perfume enjoativo que trazia memórias terríveis da noite da grande traição no escuro. Por cima do ombro da mulher cega, Camila lançou uma piscadela maliciosa e debochada para Mateus, que respondeu com um sorriso cínico. Isabela precisou reunir todas as forças de sua alma machucada para não empurrar Camila violentamente e cuspir na cara daquela mulher desprezível e hipócrita. Ela retribuiu o abraço com uma rigidez contida, mantendo os olhos grandes e castanhos propositalmente desfocados, fixos em um ponto imaginário na parede distante. A mansão deslumbrante, decorada com obras de arte caríssimas e tapetes persas impecáveis, contrastava brutalmente com a podridão moral que impregnava o ar do ambiente. Mateus aproximou-se lentamente, beijando a testa da esposa com lábios frios, que causaram um arrepio instantâneo de repulsa na espinha da jovem sofredora. O som do relógio de pêndulo anunciou a hora do jantar, e os três caminharam em direção à majestosa sala de refeições da casa. Isabela deixou-se guiar pelas mãos ásperas do marido, tropeçando levemente em um degrau invisível, apenas para reforçar a sua atuação de mulher completamente dependente. A mesa de jantar enorme, feita de madeira de lei e coberta por uma toalha de linho egípcio, estava farta de pratos sofisticados e vinhos. A protagonista sentou-se na cabeceira oposta à de Mateus, enquanto Camila ocupava estrategicamente a cadeira lateral direita, bem próxima ao dono da casa. Durante a refeição requintada, o espetáculo grotesco de traição desenrolou-se diante dos olhos perfeitamente curados de Isabela, com uma crueldade visual que beirava o insuportável. Enquanto a jovem fingia procurar o copo d'água tateando a toalha de linho, Mateus deslizava o pé descalço por baixo da mesa espaçosa, acariciando Camila. A amante retribuía o carinho clandestino com sorrisos maliciosos e olhares carregados de luxúria, servindo mais vinho na taça do homem rico
com extrema sensualidade. Eles agiam com uma impunidade repulsiva, acreditando cegamente que o véu da escuridão protegia seus pecados nojentos dos olhos daquela mulher. O momento mais agonizante daquela noite infernal ocorreu quando a sobremesa sofisticada foi servida pela governanta silenciosa, que logo se retirou do ambiente opressivo. Aproveitando a ausência dos empregados e a suposta cegueira da esposa, Mateus inclinou-se sobre a mesa de jantar e beijou Camila apaixonadamente nos lábios. Isabela, sentada a menos de 2 metros de distância, assistiu àquela cena deprimente com os olhos estagnados no vazio. Enquanto sua alma gritava de dor, ela podia ver claramente as mãos do marido segurando o pescoço da amante. As bocas unidas e a falta de respeito absoluto. As unhas de Isabela cravaram-se profundamente nas palmas de suas próprias mãos por baixo da mesa, escondendo as meias-luas de sangue que se formavam. O impulso primitivo de agarrar a faca de carne prateada e cravar no peito daquele monstro traidor pulsou em suas veias de forma incontrolável. No entanto, a lembrança das palavras sábias de sua mãe sobre a justiça divina e o planejamento meticuloso de sua vingança frearam a sua fúria. Ela mastigou o pedaço de torta doce, sentindo o gosto amargo do fel descendo por sua garganta seca. Mantendo o semblante inalterado, Camila interrompeu o beijo sujo com uma risadinha baixa e provocativa, limpando o canto da boca manchada de vinho com o guardanapo de tecido. Virando-se para a amiga traída, ela falou com uma voz carregada de falsa compaixão e deboche velado, perguntando se a comida estava do agrado. Para testar os limites daquela humilhação absurda, Isabela fingiu um movimento desajeitado com o cotovelo, derrubando propositalmente a taça de cristal cheia de suco escuro. O líquido roxo escorreu rapidamente pela toalha imaculada, manchando o tecido caro e provocando uma reação imediata de profundo aborrecimento no marido arrogante. Mateus revirou os olhos com impaciência evidente e contraiu a mandíbula com raiva, olhando para a esposa cega com um desprezo profundo e irremediável. Porém, as palavras que saíram de sua boca mentirosa formaram uma frase reconfortante, dizendo para ela não se preocupar com o pequeno acidente doméstico. A dissonância assustadora entre a expressão de ódio mortal no rosto dele e a doçura artificial de sua voz fez o estômago de Isabela revirar. Ela percebeu, horrorizada, que o homem com quem dividiu a cama durante 5 anos era um verdadeiro psicopata, incapaz de sentir empatia genuína. Uma empregada uniformizada apareceu rapidamente para limpar a sujeira na mesa, lançando olhares rápidos e cheios de pena profunda para a patroa aparentemente indefesa. Isabela notou a compaixão silenciosa da funcionária e percebeu que muitos criados daquela mansão gigantesca provavelmente conheciam ou suspeitavam do romance proibido dos patrões. Contudo, o medo da demissão e o poder financeiro intimidador da família Viana mantinham todos em um silêncio submisso, covarde e dolorosamente cúmplice. A jovem do Vidigal sentiu o peso esmagador da solidão naquele momento, percebendo que estava completamente sozinha na trincheira contra o império das mentiras. Após o término do jantar torturante, Mateus sugeriu cinicamente que Isabela fosse descansar em seus aposentos para se recuperar do luto recente e pesado. A desculpa perfeita para se livrar da presença incômoda da esposa e desfrutar do resto da noite chuvosa na companhia quente da amante ardilosa. Isabela concordou docilmente com um aceno fraco de cabeça, levantando-se da cadeira estofada com a ajuda da sua inseparável e enganosa bengala de alumínio. Ela começou a caminhar pelos corredores extensos em direção ao quarto, mas parou silenciosamente nas sombras assim que escutou as vozes animadas atrás, escondida habilmente atrás de uma imensa pilastra de mármore escuro. Isabela espionou Mateus e Camila caminhando abraçados em direção à varanda principal da casa. A repulsa física que a jovem sentiu ao observar as carícias ousadas daqueles 2 adúlteros quase a fez vomitar todo o jantar luxuoso ingerido. A luz do luar prateado iluminava os rostos cínicos dos traidores, revelando a feiura espiritual que se escondia por trás das roupas de grife caríssimas. O poder de enxergar aquela podridão com clareza cristalina era, ao mesmo tempo,
uma maldição insuportável e uma dádiva divina incrivelmente libertadora. De volta ao isolamento seguro de seu quarto espaçoso, a herdeira trancou a porta pesada de madeira maciça e caminhou decidida até o banheiro. Parada diante do espelho imenso, ela encarou o próprio reflexo exausto, treinando intensamente a musculatura do rosto para manter o olhar vazio e desfocado. O palco dos traidores exigia dela uma atuação impecável, digna das maiores atrizes de televisão, onde qualquer mínimo deslize ocular poderia custar a sua vida. Isabela aceitou a missão dolorosa de ser a espectadora silenciosa da sua própria ruína conjugal para poder, no fim, renascer vitoriosa. O custo emocional dessa farsa monstruosa, no entanto, era uma carga pesada demais para os ombros frágeis daquela mulher nascida na miséria do morro, sentada no chão frio sob o jato quente do chuveiro. Isabela abraçou os joelhos e chorou convulsivamente, permitindo que a água abafasse seus soluços. A linha tênue que separava a sanidade mental da completa loucura tornava-se cada vez mais perigosa enquanto ela revivia mentalmente os horrores daquele jantar. Ela precisava lavar a alma das sujeiras observadas naquela noite para não se corromper e não perder a sua pureza original de menina. Ao sair do banho escaldante, vestindo uma camisola simples de algodão que lembrava as noites quentes do Vidigal, a sua determinação férrea estava restaurada. A imagem reconfortante do rosto bondoso de sua falecida mãe surgiu em sua mente brilhante, trazendo o consolo espiritual necessário para não desistir agora. Ela caminhou até a janela do quarto escuro, olhando fixamente para as luzes distantes da favela, onde cresceu cercada de amor verdadeiro e pobreza. O teatro da falsidade continuaria amanhã, mas a caçadora silenciosa já estava meticulosamente afiando as garras para destruir o castelo de cartas de Mateus. O relógio digital no criado mudo marcava 2 horas da madrugada quando um silêncio pesado e sepulcral finalmente envolveu a mansão gigantesca do Leblon. Isabela sabia perfeitamente que Mateus e Camila estavam dormindo juntos em algum dos luxuosos quartos de hóspedes da outra ala da imensa propriedade. A oportunidade perfeita para iniciar a próxima fase do seu plano ousado brilhava na escuridão como uma bússola dourada apontando diretamente para o norte. Era chegado o momento crucial de explorar o terreno inimigo e começar a reunir as provas materiais dos crimes e das incontáveis mentiras financeiras. Com passos leves de um felino predador, a protagonista abriu a porta do quarto lentamente e adentrou a escuridão absoluta do extenso corredor silencioso. Sem usar a bengala para não fazer barulho, ela confiou plenamente na sua visão noturna, aguçada para desviar dos móveis e dos objetos decorativos. A adrenalina corria solta por suas veias, misturando o pavor terrível de ser descoberta com a excitação inebriante de finalmente estar no controle absoluto. O escritório de Mateus, o santuário sagrado onde ele guardava os seus segredos mais sujos, era o próximo destino daquela mulher implacável. A caminhada furtiva pela casa adormecida representava a travessia definitiva entre o mundo da passividade sofredora e o universo sombrio da retribuição muito calculada. Cada respiração ofegante no escuro era um lembrete vívido da morte da velha Isabela cega e da ascensão da nova Isabela justiceira e letal. Ao alcançar a pesada porta de carvalho do escritório fechado, ela girou a maçaneta prateada com extrema lentidão, rezando para que não estivesse trancada. O clique suave e metálico da fechadura destravada soou aos seus ouvidos atentos como uma bela e grandiosa sinfonia de vitória contra a maldade. O ambiente cheirava a charutos caros e uísque envelhecido, impregnado com a energia negativa e gananciosa do herdeiro corrupto da construtora da família Viana. Isabela fechou a porta cuidadosamente atrás de si e ligou a pequena luminária de mesa. Banhando os documentos espalhados com uma luz fraca, ela sentou-se na cadeira giratória de couro do marido e começou a analisar rapidamente os papéis confidenciais amontoados sobre a majestosa mesa de madeira. O palco estava armado. Os traidores dormiam tranquilamente, e a dona dos olhos da retribuição iniciava a meticulosa e letal colheita de todos os pecados.
A luz amarela e fraca da pequena luminária de mesa iluminava o rosto concentrado de Isabela, destacando a determinação feroz em seus olhos castanhos. Seus dedos ágeis folheavam rapidamente as pastas pretas empilhadas, absorvendo informações financeiras complexas que comprovavam o desvio escandaloso de dinheiro da sua própria herança. Extratos bancários de contas internacionais e e-mails impressos revelavam uma teia de corrupção sistêmica que ultrapassava os limites estreitos daquela mansão sombria no Leblon. O abismo moral de Mateus era muito mais profundo e perigoso do que a simples traição conjugal nojenta ocorrida no sofá da sala de estar. O coração da jovem bateu descompassado ao encontrar uma pasta vermelha escondida no fundo da gaveta trancada, contendo os papéis da clínica psiquiátrica mencionada. O laudo forjado por um médico corrupto detalhava sintomas inexistentes de esquizofrenia paranoide e depressão profunda, justificando uma internação compulsória e permanente de Isabela. A crueldade aterradora daquele plano maquiavélico fez uma lágrima solitária escorrer pelo rosto pálido da heroína. Não de tristeza, mas de indignação violenta e pura. Eles planejavam trancafiá-la em um manicômio pelo resto de seus dias miseráveis para poderem usufruir livremente da imensa riqueza acumulada pelo amado avô. Com as mãos ligeiramente trêmulas devido à revolta crescente, a moça valente pegou o seu telefone celular para fotografar cada página daquele dossiê macabro. O clique silencioso da câmera do aparelho eletrônico tornou-se a arma mais poderosa que a mulher humilde do Vidigal empunhava contra a elite podre. As peças do quebra-cabeça doentio finalmente se encaixavam com uma clareza dolorosa, mostrando a verdadeira face dos monstros que habitavam o palco dos grandes traidores. O amanhecer se aproximava lentamente, e Isabela precisava retornar rapidamente ao seu quarto escuro antes que o inferno recomeçasse na luxuosa e sombria mansão. O retorno silencioso de Isabela ao quarto escuro foi marcado por uma mistura sufocante de alívio momentâneo e ódio profundo e visceral. A jovem deitou-se na cama macia, apertando firmemente o celular contra o peito ofegante, sentindo o peso digital de todas as provas recolhidas. As imagens dos documentos de lavagem de dinheiro, contas secretas no exterior e o tenebroso laudo psiquiátrico falso formavam um arsenal incrivelmente letal. Ela havia descoberto a verdadeira face demoníaca de Mateus e Camila, que pretendiam trancafiá-la em um manicômio para roubar sua imensa e cobiçada herança. Assim que os primeiros raios de sol romperam a escuridão da madrugada carioca, a herdeira iniciou a segunda etapa de seu plano cauteloso. Com as mãos ainda trêmulas pela adrenalina da noite anterior, ela enviou todas as fotografias criptografadas diretamente para o e-mail pessoal do Dr. Gabriel, o médico oftalmologista, além de ter devolvido a sua visão através das córneas de Dona Rosa. Tornara-se o seu único e mais fiel confidente. Ele possuía os contatos necessários com advogados honestos e incorruptíveis que poderiam ajudá-la a desmascarar a perigosa quadrilha que habitava a sua mansão. A resposta do Dr. Gabriel não demorou a chegar, trazendo uma mensagem de apoio incondicional e promessas de proteção jurídica e policial imediatas. Ele orientou Isabela a manter a farsa da cegueira com perfeição absoluta, evitando qualquer atitude suspeita que pudesse alertar os seus algozes cruéis. O médico agendou uma consulta falsa no hospital durante a tarde, criando um pretexto perfeito para que eles pudessem conversar pessoalmente e longe de escutas. A esperança começava a florescer lentamente no coração machucado da jovem, nutrida pela bondade genuína daquele homem que contrastava com a maldade do marido. O café da manhã, na mansão do Leblon, seguiu o mesmo roteiro previsível e nauseante de hipocrisia, mentiras deslavadas e crueldade psicológica disfarçada. Mateus lia o jornal financeiro com uma tranquilidade assustadora, enquanto Camila tagarelava animadamente sobre uma luxuosa festa de gala que aconteceria em breve. Isabela, com os olhos fixos no vazio e a bengala encostada na cadeira, mastigava um pedaço de pão, sentindo o gosto amargo do ódio. Ela escutava as risadas abafadas dos amantes e observava as carícias sorrateiras por baixo da mesa, sabendo que o fim deles
estava dolorosamente próximo. Durante a tarde abafada, o motorista da família conduziu a patroa cega até o sofisticado consultório do Dr. Gabriel, na zona sul carioca. Ao entrar na sala médica, Isabela trancou a porta rapidamente e abandonou a postura encurvada, abraçando o médico com uma força movida pelo desespero. As lágrimas contidas durante dias escorreram livremente pelo seu rosto pálido, lavando a alma cansada de carregar o peso insuportável de tantos segredos obscuros. Gabriel retribuiu o abraço calorosamente, acariciando os cabelos escuros da jovem com uma ternura infinita que fez o coração dela palpitar de maneira diferente. O oftalmologista apresentou a Isabela um advogado criminalista experiente e discreto, chamado Roberto, que já analisava cuidadosamente todas as provas fotográficas recebidas. Roberto confirmou que os documentos comprovavam um esquema bilionário de sonegação fiscal, desvio de fundos imobiliários e corrupção ativa envolvendo políticos influentes. Além disso, o laudo psiquiátrico falso e a tentativa de internação compulsória configuravam crimes gravíssimos de cárcere privado e violência psicológica contra a mulher. A teia criminosa de Mateus era muito mais extensa e perigosa do que a jovem sofredora do Vidigal jamais poderia ter imaginado em seus piores pesadelos. Para desferir o golpe de misericórdia e garantir a prisão do marido traidor em flagrante, Roberto explicou que eles precisavam de mais documentos originais. Isabela teria que continuar suas incursões noturnas pelo escritório de Mateus, arriscando a própria vida para copiar os arquivos de contabilidade paralela guardados. A missão era incrivelmente perigosa, pois qualquer erro mínimo resultaria na descoberta imediata da sua visão curada e, consequentemente, em sua internação forçada instantânea. Apesar do medo paralisante que apertava o seu peito fragilizado, ela aceitou o desafio assustador com uma determinação feroz e inabalável e silenciosa. Antes de deixar o consultório seguro, Isabela olhou profundamente nos olhos do Dr. Gabriel, encontrando ali um porto seguro e um carinho sincero. Ele segurou as mãos dela com firmeza, prometendo que não a abandonaria em nenhum momento dessa guerra perigosa contra a elite corrupta carioca. A conexão espiritual entre os dois havia se transformado em algo mais profundo, um afeto genuíno que curava as feridas abertas pela traição monstruosa. Pela primeira vez desde a morte da sua mãe amada, ela sentiu que não estava lutando sozinha contra os demônios que habitavam a mansão. As noites seguintes transformaram-se em uma rotina extenuante de tensão extrema, espionagem doméstica e fingimento contínuo para a dona dos olhos da retribuição. Enquanto Mateus e Camila dormiam tranquilamente após suas noites de luxúria, Isabela deslizava silenciosamente pelos corredores escuros da imensa casa como um fantasma. Ela usava chaves mestras roubadas dos empregados para abrir gavetas trancadas, fotografando cada contrato fraudulento, cada recibo de propina e cada transferência internacional suspeita. O volume de provas incriminatórias crescia assustadoramente a cada madrugada, formando uma montanha irrefutável de crimes que destruiria o império financeiro da família Viana. A proximidade do aniversário de casamento deles trazia uma atmosfera de festa falsa e expectativas grandiosas para a alta sociedade do Rio de Janeiro. Mateus planejava um banquete luxuoso para centenas de convidados ilustres na mansão, com a intenção clara de exibir a sua imagem de marido devotado, Camila, agindo como a verdadeira dona da casa. Supervisionava a decoração opulenta e o cardápio requintado, destilando arrogância sobre os pobres funcionários submissos. A cegueira fingida de Isabela permitia que ela observasse os preparativos com uma frieza calculista, sabendo que a festa seria o cenário da queda. Em uma das incursões noturnas mais arriscadas, Isabela quase foi flagrada por Mateus, que se levantou de madrugada para beber um copo de água. Ela estava no escritório, com a gaveta do cofre aberta e o celular em mãos, quando escutou os passos pesados do marido no corredor. O pânico gelou o seu sangue instantaneamente, mas ela reagiu com a rapidez instintiva de uma sobrevivente criada nas ruas perigosas do Morro Fluminense. Ela desligou a tela do aparelho, fechou a gaveta silenciosamente
e sentou-se na poltrona do canto escuro, assumindo a sua postura encurvada e patética. Mateus acendeu a luz repentinamente, assustando-se ao encontrar a esposa cega, sentada em silêncio absoluto no meio do escritório gelado durante a madrugada, com o coração batendo violentamente na garganta. Isabela virou o rosto na direção da porta, piscando os olhos de forma desordenada e confusa. Ela inventou rapidamente uma desculpa esfarrapada, dizendo que havia se perdido a caminho da cozinha e acabou entrando na sala errada por puro engano. O marido traidor soltou um suspiro de impaciência e nojo, acreditando facilmente na mentira perfeita e guiando a inválida de volta ao quarto silencioso. O escape por um triz aumentou o senso de urgência da protagonista, que percebeu que o seu tempo agindo nas sombras estava se esgotando. No dia seguinte, ela encontrou-se novamente com o advogado Roberto e o bondoso Gabriel, em um café discreto e isolado, no bairro de Botafogo. Ela entregou um pendrive contendo o último lote de documentos financeiros copiados do cofre particular de Mateus, completando assim a investigação minuciosa e devastadora. As provas eram absolutas e inquestionáveis, prontas para serem entregues diretamente às autoridades competentes do Ministério Público e à Polícia Federal Brasileira. Durante esse encontro secreto, a troca de olhares entre Isabela e o médico oftalmologista transbordava uma cumplicidade intensa e um afeto silencioso inegável. Gabriel tocava a mão da jovem por cima da mesa com uma delicadeza que contrastava brutalmente com a brutalidade fria do marido traidor. Ele enxergava nela não apenas a vítima de uma conspiração cruel, mas uma mulher forte, resiliente e incrivelmente corajosa, que merecia ser amada plenamente. O romance incipiente entre eles era um farol de esperança luminosa no meio do oceano turbulento de ódio e vingança que dominava a vida dela. Roberto, o advogado brilhante, delineou a estratégia final para desmascarar os criminosos de forma espetacular e garantir que não houvesse nenhuma chance de fuga. Eles aguardariam o momento exato da grande festa de aniversário de casamento para expor os crimes financeiros e as provas de traição conjugal e moral. A alta sociedade carioca, a imprensa e os investidores internacionais estariam presentes, transformando a ruína de Mateus em um escândalo público de proporções épicas. Isabela seria a grande maestrina daquela orquestra destrutiva, regendo a sinfonia final de humilhação e justiça que ecoaria por toda a cidade maravilhosa. O retorno à mansão do Leblon exigiu uma dose extra de controle emocional, pois a casa já fervilhava com os preparativos para o evento. Funcionários corriam de um lado para o outro, carregando arranjos de flores caríssimas e caixas pesadas de champanhe francês, encomendadas pela víbora dissimulada Camila. A amante desfilava pelos salões luxuosos com um vestido de seda vermelha, dando ordens absurdas e rindo de forma estridente e profundamente irritante e fútil. Isabela sentou-se no sofá da sala, segurando a sua bengala protetora, fingindo não perceber o caos extravagante que antecedia a tempestade iminente. Para testar a sua paciência já esgotada, Camila aproximou-se sorrateiramente por trás da jovem cega e sussurrou insultos venenosos diretamente em seu ouvido sensível. Ela debochou do vestido modesto que Isabela estava usando, insinuando que uma inválida inútil não precisava se arrumar para uma festa tão importante. A protagonista engoliu o veneno em silêncio amargo, mantendo a expressão vazia e estúpida, enquanto saboreava mentalmente a queda desastrosa que a rival sofreria. A contagem regressiva para o julgamento final já havia começado silenciosamente, e os réus arrogantes dançavam alegremente na beira do abismo escuro e fatal. À noite, a angústia tomou conta de Isabela quando Mateus entrou repentinamente no quarto dela, segurando um copo de uísque e exalando arrogância desmedida. Ele começou a discursar sobre o sucesso da sua empresa corrupta e sobre como aquela festa consolidaria o seu poder na elite carioca rica. A audácia do bandido era tão repugnante que a esposa traída precisou cravar as unhas na própria perna para não gritar todas as verdades. Ela assentiu passivamente, elogiando o sucesso ilusório do marido com uma voz suave e frágil.
interpretando perfeitamente o papel de tola submissa e subestimada. Quando finalmente ficou sozinha novamente, a herdeira abriu a porta do seu antigo e modesto armário, procurando um objeto específico e de imenso valor. Ela retirou de uma caixa empoeirada um lindo vestido branco, inteiramente bordado à mão, que ela mesma havia confeccionado nos tempos de pobreza. Aquela peça artesanal simbolizava a sua essência pura e trabalhadora. As suas raízes humildes do Morro do Vidigal, que Mateus tanto desprezava com nojo, ela usaria aquela armadura de tecido simples para enfrentar os leões da alta roda financeira, mostrando a todos a sua verdadeira identidade guerreira. Na véspera do banquete opulento, Isabela enviou uma última mensagem de confirmação para o advogado e para o amoroso e prestativo Dr. Gabriel. Todo o esquema tático estava milimetricamente montado. A polícia estaria a postos do lado de fora da mansão, e a imprensa teria acesso privilegiado. Os telões imensos, contratados por Mateus para exibir vídeos corporativos, seriam magicamente invadidos e hackeados para transmitir as imagens da traição e dos crimes. A armadilha estava armada. O veneno dos traidores estava prestes a ser engolido por eles mesmos, em um banquete farto de pura desgraça e vergonha. O sono de Isabela naquela noite foi surpreendentemente pacífico e profundo, embalado pela certeza absoluta de que a justiça de Deus finalmente seria feita. Ela sonhou com Dona Rosa, sorrindo orgulhosa nas vielas do Vidigal, abençoando a filha valente que não se deixou abater pelas adversidades da vida. A luz da manhã seguinte invadiu o quarto espaçoso, iluminando o rosto determinado e belo da mulher que estava prestes a mudar o próprio destino. O dia da grande festa havia chegado, e a dona dos olhos da retribuição estava incrivelmente pronta para ceifar todas as almas corrompidas. A bengala metálica não seria mais um instrumento de apoio patético, mas sim o bastão de comando com o qual ela iniciaria o espetáculo. Isabela vestiu o seu bordado branco impecável, fez uma maquiagem leve e assumiu a sua posição de rainha destronada e injustiçada, caminhando para a guerra. O cheiro de perfume caro e dinheiro sujo começava a infestar a mansão luxuosa à medida que os primeiros convidados snobs e bilionários chegavam. O teatro da hipocrisia estava com as cortinas abertas. As taças de cristal transbordavam, e o anjo vingador preparava a sua entrada majestosa. A noite desceu sobre o Rio de Janeiro, trazendo consigo o frescor da brisa do mar. Mas o interior da mansão no Leblon fervilhava com um calor humano artificial e sufocante. Os portões de ferro forjado abriram-se de par em par para receber a elite carioca. Uma procissão interminável de carros importados e luxuosos que bloqueavam a rua exclusiva. Políticos influentes, empresários inescrupulosos e celebridades instantâneas desfilavam pelos jardins impecáveis, exibindo sorrisos plásticos e joias que valiam mais do que a vida de centenas de moradores do Vidigal. O palco da hipocrisia estava finalmente montado para o grandioso espetáculo. Camila flutuava pelo imenso salão principal, como se fosse a verdadeira e legítima dona daquele império erguido sobre mentiras, fraudes e muito sangue inocente, vestindo um modelo exclusivo de seda vermelha que marcava as suas curvas pecaminosas. Ela distribuía beijos no ar e risadas estridentes aos convidados mais ilustres da noite. A amante audaciosa não fazia qualquer esforço para esconder a sua intimidade nojenta com Mateus, tocando o braço dele a todo instante, sob os olhares cúmplices da alta sociedade que fingia não notar a imoralidade. A arrogância daquela mulher envenenava o ambiente festivo com uma toxicidade insuportável. Mateus, por sua vez, exalava o poder ilusório que o dinheiro sujo e a corrupção sistêmica lhe proporcionavam diariamente naquele submundo travestido de nobreza. Com um smoking sob medida e uma taça de champanhe francês sempre cheia na mão, ele cumprimentava os investidores internacionais e os jornalistas comprados. O falso marido discursava animadamente sobre o futuro brilhante da sua construtora corrupta, vendendo a imagem de um empresário visionário, íntegro e apaixonado pelas causas sociais da cidade maravilhosa. O abismo entre a sua máscara de virtude
e a sua alma apodrecida nunca pareceu tão grotesco e evidente. Enquanto a sinfonia de falsidades ecoava ruidosamente no andar de baixo, Isabela permanecia trancada em seu quarto escuro, finalizando os últimos preparativos para a sua descida. Ela alisou o tecido modesto do seu vestido branco, bordado à mão, sentindo a textura familiar que a conectava instantaneamente às suas raízes pobres e dignas. Aquela peça singela, criada com o suor do seu trabalho honesto nas vielas do morro, era a sua armadura sagrada contra a podridão moral que impregnava a mansão. O espírito valente de Dona Rosa parecia abraçar lá, infundindo uma coragem divina em seu coração machucado. A jovem respirou fundo, fechando os olhos perfeitos por um instante para invocar a proteção silenciosa de Deus antes de adentrar a cova dos leões famintos. Ela pegou a sua fiel bengala de alumínio, o instrumento que outrora representava a sua vulnerabilidade física, mas que agora era a batuta da sua orquestra vingativa. Ao abrir a porta pesada de carvalho, o som estridente da orquestra de câmara, contratada para o evento, invadiu os seus ouvidos com uma agressividade burguesa. Isabela assumiu a sua postura encurvada e hesitante, iniciando a sua lenta peregrinação rumo ao inferno iluminado. A aparição da esposa cega no topo da imponente escadaria de mármore causou um silêncio momentâneo e desconfortável entre os convidados mais próximos ao saguão principal. Isabela descia os degraus com uma lentidão angustiante, tateando o ar úmido com a mão livre e batendo a ponta metálica da bengala em cada pedra polida. O contraste brutal entre a simplicidade angelical do seu vestido branco e a ostentação carnavalesca da elite carioca era um grito silencioso de protesto social absoluto. Os sussurros maldosos e as risadas contidas começaram a se espalhar pelo salão como um incêndio incontrolável. Ao notar a presença indesejada da esposa no evento luxuoso, o rosto de Mateus contorceu-se em uma máscara rápida de puro ódio e repulsa incontrolável. Ele pediu licença apressadamente a um grupo de políticos corruptos e caminhou a passos largos na direção da base da escada para interceptar a mulher cega. O marido traidor agarrou o braço de Isabela com uma força desproporcional e violenta, cravando os dedos grossos na pele macia da jovem de forma quase imperceptível. A dor física era aguda, mas a protagonista manteve a sua expressão vazia e o olhar completamente desfocado. Com um sorriso falso e brilhante, direcionado aos fotógrafos curiosos, Mateus aproximou os lábios do ouvido da esposa e sussurrou ameaças venenosas com a voz trêmula. Ele a questionou asperamente sobre o motivo de estar usando aqueles trapos imundos em uma festa tão requintada, exigindo que ela retornasse imediatamente ao seu quarto isolado. Isabela engoliu o nó apertado que se formou em sua garganta seca, respondendo com uma voz intencionalmente fraca que apenas desejava celebrar o aniversário deles. A subserviência fingida da jovem desarmou momentaneamente a fúria do marido psicopata, que precisava manter as aparências perfeitamente. A tensão disfarçada entre o casal foi repentinamente quebrada pela chegada triunfal de Camila, que ostentava uma taça de cristal e um sorriso zombeteiro nos lábios. A falsa amiga abraçou Isabela com uma falsidade palpável, exalando o cheiro inconfundível de álcool caro, misturado com o seu perfume francês, nauseabante de sempre. Camila elogiou ironicamente o vestido simples da protagonista, afirmando em voz alta, para que todos ouvissem, que a peça rústica combinava perfeitamente com a condição trágica dela. A humilhação pública era a arma favorita daquela víbora perversa para destruir a autoestima da antiga moradora da favela. Enquanto os abutres da alta sociedade bicavam cruelmente a sua dignidade intocável, a mente brilhante de Isabela trabalhava com a precisão letal de um relógio suíço. Ela usava os seus olhos perfeitamente curados para mapear discretamente cada detalhe do ambiente luxuoso, memorizando a posição exata das câmeras de televisão e dos jornalistas presentes. A jovem confirmou visualmente a presença discreta dos técnicos de som e imagem contratados por ela, que aguardavam apenas o sinal verde para iniciar a transmissão. A calma aparente da mulher cega era a calmaria enganosa que sempre antecede os furacões mais devastadores.
No meio daquele oceano de rostos falsos e cirurgias plásticas mal feitas, o coração de Isabela saltou de alegria ao avistar a figura reconfortante do Dr. Gabriel. O médico voluntário vestia um terno escuro elegante que realçava a sua beleza masculina e a nobreza incontestável de sua alma caridosa e verdadeiramente justa. Ele caminhava pelo salão com uma postura firme e confiante, ignorando os olhares curiosos das madames fúteis que tentavam desesperadamente atrair a sua preciosa atenção médica. Os olhares de Gabriel e Isabela se cruzaram por uma fração de segundo, confirmando que tudo estava estrategicamente pronto. O oftalmologista aproximou-se cautelosamente do grupo tenso formado por Isabela, Mateus e Camila, cumprimentando a todos com uma educação fria e extremamente profissional e distante. Ele beijou a mão da protagonista com uma reverência respeitosa, transmitindo-lhe um apoio emocional silencioso que recarregou as baterias esgotadas daquela mulher sofrida e humilhada. Mateus demonstrou um incômodo imediato com a presença do médico bonitão, questionando rudemente quem o havia convidado para um evento tão exclusivo da elite dominante carioca. Gabriel respondeu com um sorriso enigmático que estava ali apenas para garantir o bem-estar físico e mental da sua paciente. A presença protetora de Gabriel irritou profundamente o marido traidor, mas a necessidade vital de manter a imagem de anfitrião perfeito impediu que ele fizesse um escândalo. A música ao vivo continuava tocando alegremente, abafando os segredos sujos e as conspirações criminosas que fervilhavam nas sombras daquela imensa mansão manchada de sangue pobre. Garçons circulavam velozmente, equilibrando bandejas prateadas repletas de caviar importado e trufas raras, alimentando a gula insaciável de uma classe social corrompida pela pura ganância financeira. Isabela permanecia estática como uma estátua de sal, absorvendo a toxicidade daquele ambiente com uma resiliência espiritual inabalável. O mestre de cerimônias da festa, um apresentador de televisão famoso e muito bem pago pela construtora, pegou o microfone prateado para anunciar o momento mais aguardado. A voz impostada do homem ecoou pelas caixas de som espalhadas pelo jardim, pedindo a atenção de todos os convidados ilustres para o grande pronunciamento oficial. Mateus ajeitou a gravata borboleta com um gesto arrogante, lançou um olhar de desprezo absoluto para a esposa e caminhou confiantemente em direção ao palco iluminado. Os aplausos calorosos e puxa-sacos da plateia burguesa soavam aos ouvidos de Isabela como o prelúdio de um velório. Sob os holofotes brilhantes que cegavam a visão de muitos, mas não da dona dos olhos da retribuição, o empresário criminoso iniciou o seu discurso patético. Mateus falou emocionadamente sobre a história vitoriosa da sua família tradicional, sobre a fundação da construtora pelo seu avô e sobre os valores morais inegociáveis. Ele mentia com a naturalidade assustadora de um psicopata treinado, prometendo investimentos bilionários em projetos de revitalização urbana que, na verdade, expulsariam os pobres de suas casas. A falsidade de suas palavras bonitas revirava o estômago de Isabela, que apertava o cabo da bengala metálica. Para atingir o ápice do cinismo repulsivo, o marido adúltero dedicou uma parte considerável do seu discurso mentiroso para homenagear a sua amada e frágil esposa. Ele apontou dramaticamente para Isabela, que permanecia isolada no meio da multidão superficial, elogiando a sua bravura heróica e a sua superação diária na escuridão eterna. Mateus chorou lágrimas de crocodilo impecáveis, afirmando diante das câmeras de televisão que o amor deles era inquebrável e que a cegueira dela apenas os unira mais. A plateia, ignorante, respondeu com suspiros comovidos e aplausos efusivos, consolidando a imagem perfeita daquele monstro cruel e dissimulado. A poucos metros de distância da protagonista humilhada, Camila revirava os olhos com um tédio profundo e indisfarçável diante daquela declaração de amor pública e falsa. A amante arrogante bebeu o restante do seu champanhe em um único gole, sussurrando xingamentos baixos contra a mulher que estava arruinando o seu momento de glória. Ela já se via morando naquela mansão deslumbrante como a senhora absoluta, ostentando o sobrenome poderoso dos Viana,
após a internação psiquiátrica iminente da suposta amiga. A ambição cega da víbora impedia que ela enxergasse o abismo profundo que se abria sob os seus saltos. Após limpar as falsas lágrimas com um lenço de seda caríssimo, Mateus retomou o tom de voz vibrante e profissional para anunciar o seu mega empreendimento corrupto. Ele pediu que os técnicos de luz apagassem os lustres gigantes do salão e direcionassem toda a atenção dos convidados para os imensos telões de LED. O silêncio expectante tomou conta da mansão no Leblon, enquanto os investidores internacionais preparavam os seus talões de cheques para financiar a roubalheira corporativa da construtora. O coração de Isabela bateu descompassado no peito, pois aquele era o sinal exato que ela esperava ansiosamente. A contagem regressiva para a exibição do vídeo institucional piscou em números gigantescos nos telões, aumentando a tensão dramática daquela noite chuvosa e sombria na cidade. Isabela soltou um longo suspiro contido, sentindo a adrenalina correr livremente por suas veias, como um rio caudaloso que destruiria todas as represas da injustiça social. Ela caminhou alguns passos curtos para a frente, saindo deliberadamente das sombras protetoras para se posicionar em um local de grande destaque no salão principal. O Dr. Gabriel acompanhou o movimento estratégico da jovem, mantendo-se alerta para intervir e proteger Pontulá de qualquer reação física violenta. A imagem de Dona Rosa surgiu nitidamente na mente lúcida da justiceira vestida de branco, trazendo a paz de espírito necessária para o golpe final implacável. Isabela não era mais a menina ingênua e assustada que havia sido atirada na escuridão por um ato de amor não correspondido e totalmente traído. Ela havia se transformado no instrumento divino da lei do retorno. A espada flamejante que cortaria as cabeças coroadas daquela elite, apodrecida pela soberba e pela ganância. Os números da contagem regressiva no telão escuro chegaram ao zero absoluto, paralisando a respiração de centenas de pessoas. O logotipo brilhante e majestoso da construtora Viana apareceu rapidamente na tela gigantesca, acompanhado por uma trilha sonora triunfal e extremamente cafona que enaltecia o dinheiro. Mateus mantinha o seu sorriso vitorioso estampado no rosto suado, levantando a taça de cristal para brindar ao próprio sucesso criminoso diante das câmeras de jornalismo. Camila aplaudia histericamente na primeira fila da plateia, sentindo o sabor inebriante do poder absoluto derreter deliciosamente em sua boca, manchada de batom vermelho sangue. O triunfo do mal parecia inevitável e definitivo naquele palco iluminado pelas luzes da futilidade social e moral do Rio. Foi exatamente nesse momento de glória ilusória e arrogância desmedida que a voz firme, cristalina e surpreendentemente poderosa de Isabela rasgou o ar denso do salão, sem usar o microfone de apoio. A mulher supostamente cega gritou para que parassem imediatamente a apresentação mentirosa daquele projeto banhado em corrupção sistemática. A interrupção abrupta e escandalosa causou um choque elétrico instantâneo na multidão refinada, fazendo com que todos virassem as cabeças confusos na direção da figura esguia. O vestido branco bordado à mão destacava-se na penumbra como a luz da verdade, ofuscando as sombras opressivas da mentira. Mateus congelou no meio do palco grandioso, com a taça erguida no ar, encarando a sua esposa dócil com uma mistura de pânico cego e indignação. O silêncio que se abateu sobre a mansão luxuosa foi tão denso e profundo que se podia ouvir o som da chuva fina batendo no telhado. Isabela apertou o celular no bolso do seu vestido modesto. O aparelho que controlava secretamente os computadores da ilha de edição contratada para a festa de gala, a cortina da farsa milionária, estava finalmente despencando. E a noite da grande retribuição apenas começava a brilhar. O grito autoritário de Isabela ecoou pelo salão principal, estilhaçando a máscara de perfeição que Mateus havia construído com tanto esforço e dinheiro sujo. Os convidados da alta sociedade carioca murmuravam confusos, trocando olhares de espanto diante da audácia inusitada daquela esposa cega e aparentemente submissa. Mateus tentou disfarçar o pânico evidente que apertava o seu pescoço, forçando um sorriso amarelo
e condescendente em direção à mulher de vestido branco. Ele pediu calmamente pelo microfone que os seguranças ajudassem a sua amada e fragilizada esposa a retornar ao quarto, alegando uma forte crise nervosa passageira e lamentável, antes que qualquer guarda truculento pudesse se aproximar. Isabela ergueu o queixo com uma altivez de rainha e realizou o ato que mudaria tudo. Com um movimento firme e carregado de um simbolismo libertador, ela atirou a sua inseparável bengala de alumínio contra o chão de mármore brilhante. O estrondo metálico silenciou imediatamente os murmúrios no salão luxuoso, paralisando os jornalistas e os fotógrafos que cobriam o grande evento da construtora. A mulher do Vidigal não precisava mais daquele pedaço de metal humilhante para tatear as trevas, pois a sua visão clara rasgava a escuridão hipócrita. O choque definitivo atingiu o peito dos presentes quando Isabela finalmente piscou e cravou os seus belos olhos castanhos diretamente no rosto do marido. Não havia mais o olhar vazio, desfocado e perdido que a caracterizava. Havia apenas a fúria incandescente de uma justiça divina que não falhava. Ela virou o rosto com precisão cirúrgica para encarar Camila, que deixou a taça de champanhe escorregar das mãos e se espatifar ruidosamente no chão. O pavor absoluto deformou as feições da víbora mentirosa, que percebeu instantaneamente que todos os seus pecados haviam sido minuciosamente observados e julgados. Com um simples e determinante toque na tela do seu próprio celular, Isabela assumiu o controle total sobre a transmissão dos gigantescos telões de LED. Em vez das maquetes virtuais do novo empreendimento imobiliário corrupto, o salão luxuoso foi subitamente iluminado por imagens que revelavam uma verdade estarrecedora e podre, cópias nítidas de extratos bancários internacionais. Transferências de dinheiro ilícito e contratos forjados surgiram em tamanho colossal, para que toda a elite carioca lesse perfeitamente. O império financeiro de Matheus Viana desmoronava ao vivo e em cores diante das câmeras de dezenas de jornalistas ávidos por escândalos. A fúria de Isabela não poupou nenhum detalhe sórdido durante a minuciosa exposição digital dos crimes cometidos pela quadrilha disfarçada de executivos. Gráficos animados mostravam a rota do dinheiro roubado de obras públicas e da sua própria herança, terminando em paraísos fiscais misteriosos e ensolarados. Os repórteres frenéticos disparavam fotografias sem parar, narrando a queda espetacular do famoso Império Viana, diretamente para as grandes redes de televisão brasileiras. O escândalo ganhava proporções inimagináveis em questão de poucos minutos, selando o destino trágico de Matheus com as grades frias de uma prisão humilhante. Mas a vingança de Isabela não se limitava aos crimes financeiros abjetos. A ferida emocional da traição nojenta exigia uma exposição igualmente implacável e humilhante. Os telões piscaram brevemente, mudando o cenário burocrático para imagens flagrantes das câmeras de segurança ocultas que a justiceira instalara na sala de estar espaçosa. O vídeo exibia claramente Matheus e Camila aos beijos apaixonados e trocando carícias indecentes bem no sofá luxuoso, enquanto debochavam cruelmente da suposta deficiência da esposa. Um murmúrio generalizado de repulsa e choque percorreu o salão, pois a falsidade daquele romance sujo enojava até mesmo a elite corrupta. O impacto visual daquela deslealdade asquerosa causou náuseas profundas nos convidados, escancarando a total falta de caráter de Matheus perante a sua esposa. A mulher que havia doado a própria luz e sofrido calada para protegê-lo de um acidente terrível era agora alvo de piadas sujas. O murmúrio cresceu até se transformar em gritos de condenação indignados, provando que até mesmo no coração da elite fria existia um limite. Isabela assistia a tudo com uma serenidade assustadora, como um juiz celestial proferindo a sentença final contra dois pecadores miseráveis e totalmente irredimíveis. A ambição desmedida do casal traidor atingiu proporções diabólicas quando o laudo psiquiátrico forjado apareceu gigante na tela, carimbado com o nome de um médico inescrupuloso. Isabela pegou um microfone que estava esquecido em uma mesa próxima e caminhou lentamente em direção ao palco, com passos firmes de pura determinação. Ela explicou em alto e bom som:
com lágrimas de indignação lavando o rosto, que eles pretendiam trancafiar lá, em um asilo, para roubar tudo. O plano macabro para silenciar a herdeira, através de uma internação compulsória, violava todas as leis humanas e divinas de compaixão e respeito. A crueldade chocante revelada por aquele documento médico escandalizou profundamente os jornalistas, que correram para posicionar os seus microfones bem perto de Isabela. Eles queriam capturar cada sílaba dolorosa e cada suspiro carregado de revolta que escapava dos lábios daquela mulher que retornava dos mortos. O plano asqueroso de privar uma jovem inocente da sua liberdade, trancafiando-a em uma ala psiquiátrica abjeta, evidenciava uma psicopatia fria e calculista. Mateus havia ultrapassado todos os limites aceitáveis da maldade humana, transformando o próprio casamento abençoado em uma masmorra invisível de pura tortura. Desesperado e completamente encurralado pela verdade gritante, Mateus tentou avançar violentamente contra a esposa, para arrancar o microfone das mãos pequenas e trêmulas dela. Porém, antes que o monstro pudesse tocar em um único fio de cabelo da protagonista, o Dr. Gabriel surgiu como um escudo humano impenetrável. Com um soco bem desferido e rápido, o corajoso médico oftalmologista derrubou o empresário arrogante no chão, reluzente da própria festa de gala milionária. Gabriel posicionou-se firmemente ao lado de Isabela, demonstrando a todos que ela não estava mais sozinha ou desprotegida contra a escória daquela imensa família. A figura patética de Mateus Viana estatelada no chão causou um frenesi incontrolável entre os repórteres de imagem, que lotavam a pista luxuosa. Os flashes estouraram como relâmpagos em uma tempestade violenta, eternizando a humilhação do grande empresário prepotente, sendo abatido por um verdadeiro cavalheiro justiceiro. O rosto suado do homem corrupto estava contorcido de ódio irracional, enquanto manchas avermelhadas de vergonha manchavam as suas bochechas brancas e asquerosas. Ele havia perdido o seu império fraudulento, a sua amante insípida, principalmente. O respeito temeroso de toda a sociedade elitista carioca, fútil, Camila, percebendo que o seu tão sonhado castelo de cartas desabava rapidamente, tentou fugir sorrateiramente pelos fundos do salão, lotado de convidados perplexos e escandalizados. Contudo, as madames refinadas que antes a bajulavam bloquearam a sua passagem com expressões de nojo profundo, repudiando a víbora adúltera com sussurros odiosos. A falsa amiga tropeçou nos próprios sapatos de grife caríssimos, caindo de forma patética e desajeitada diante da roda de socialites que riam de seu infortúnio. O vestido de seda vermelha sujou-se com restos de comida e bebida esparramados no chão, marcando visualmente a sua ruína social definitiva e vergonhosa, do alto de sua inabalável dignidade recém-recuperada. Isabela continuou o seu discurso letal e acusatório, sem desviar o olhar duro do rosto sangrando de Mateus. Ela narrou o milagre da cirurgia realizada pelo Dr. Gabriel, explicando que o amor sacrificial de Dona Rosa lhe devolvera a luz divina dos olhos. O silêncio sepulcral de meses, suportando humilhações diárias no escuro, havia forjado uma fortaleza emocional indestrutível naquela jovem nascida e criada nas favelas do Rio. A mulher cega havia renascido das cinzas com a fúria ardente de um anjo vingador enviado para expurgar a maldade daquela elite gananciosa. A plateia atônita escutava as palavras ferinas de Isabela com um fascínio mórbido, incapazes de desviar os olhos daquele dramático e poderoso espetáculo. A menina humilde que cresceu nas ruas acidentadas do Vidigal havia derrubado sozinha as sólidas colunas de sustentação da corrupta sociedade aristocrática brasileira. A voz embargada e potente da mulher ecoava não apenas a sua dor particular e indescritível, mas o sofrimento crônico de todos os injustiçados. A bengala descartada no chão reluzente permanecia lá como um troféu monumental de superação infinita, provando que o milagre visual era divino e real. Em um momento de pura catarse emocional descontrolada, Isabela olhou para cima, imaginando o belo e acolhedor sorriso de sua amada mãe brilhando.
Dona Rosa sempre disse que a justiça de Deus era lenta e misteriosa, mas que jamais abandonava aqueles que carregavam o amor incondicional. As córneas doadas na hora triste da morte haviam se tornado os faróis resplandecentes que desmascararam as atrocidades terríveis daquele marido sádico e mentiroso. O sacrifício supremo da velha lavadeira e mulher de fé havia rendido os frutos maravilhosos de uma retribuição justa, cortante e extraordinariamente impecável. O advogado Roberto acompanhava todo o desfecho esplêndido, encostado em uma grande pilastra de mármore branco, mantendo um sorriso satisfeito e absolutamente calmo. Ele havia protocolado as denúncias explosivas horas antes da grande festa caríssima, garantindo que o cerco policial estivesse totalmente fechado e sem rotas. A genialidade estratégica de Isabela, combinada com o suporte legal e afetivo irrestrito, havia transformado uma jovem humilhada em uma estrategista formidável invencível. O palco dos traidores havia se convertido no abatedouro implacável e justo, onde as máscaras de luxo derretiam sob a luz ofuscante. A atmosfera pesada e opressiva do Leblon parecia estar sendo purificada por uma energia invisível e sagrada, libertando as almas dos oprimidos silenciosos. Os criados e empregados da imensa mansão, que durante anos suportaram as grosserias cruéis de Mateus e Camila, assistiam à derrocada com alívio. Algumas funcionárias choravam abertamente no canto escuro da luxuosa cozinha, agradecendo aos céus pela coragem extraordinária e admirável demonstrada pela doce e jovem patroa. A opressão brutal do dinheiro sujo e da ganância finalmente sucumbia perante a inabalável e cristalina força destruidora da mais pura virtude. O uivo estridente das sirenes da Polícia Federal rasgou a noite estrelada, ecoando como uma trombeta do juízo final sobre a mansão pecaminosa do Leblon. Agentes fortemente armados invadiram o salão de festas luxuoso, apresentando imediatamente mandados de prisão preventiva, busca e apreensão contra Mateus e seus sócios criminosos. O pânico instalou-se de vez entre os engravatados, que corriam desesperadamente tentando esconder telefones celulares comprometedores e evitar que as câmeras focassem seus rostos assustados. O império das construtoras fraudulentas ruía como um frágil castelo de areia engolido brutalmente pela imensa e violenta onda da justiça brasileira imparcial. Os policiais agarraram Mateus sem a menor cerimônia, algemando as mãos do herdeiro com brutalidade fria, bem na frente dos fotógrafos e jornalistas sedentos. O choro amargo daquele homem orgulhoso e perverso misturou-se aos flashes incessantes das câmeras que registravam o seu fracasso humilhante para as capas dos jornais. Ele gritava ameaças sem sentido e palavras de ódio direcionadas a Isabela, prometendo vingança enquanto era arrastado pateticamente para fora da própria casa de festas. A jovem assistiu à remoção do monstro com uma paz de espírito inabalável, sentindo que o ar pesado da mansão começava a se purificar lentamente. A situação de Camila foi igualmente vergonhosa quando duas policiais femininas a interceptaram perto da porta de saída, arrastando-a pelos braços sob gritos histéricos incessantes. A mulher que sonhava com a coroa de diamantes da alta sociedade saía da festa algemada e coberta de sujeira. Chorando maquiagem borrada no rosto, Isabela aproximou-se da amante traidora com passos majestosos, olhando-a profundamente nos olhos, com uma frieza compassiva que machucou mais do que qualquer bofetada agressiva. A herdeira afirmou com voz serena que Deus sempre cobra as dívidas da falsidade humana e que a colheita do pecado é amarga e certa. Quando o último carro de polícia deixou os portões da imensa propriedade, a mansão no Leblon finalmente foi mergulhada em um silêncio restaurador e calmo. A multidão superficial se dispersou rapidamente, fugindo do cheiro de escândalo e cadeia que agora infestava permanentemente os majestosos salões de festa e corredores escuros. O advogado Roberto aproximou-se de Isabela, assegurando-lhe que todas as contas do marido estavam congeladas e que ela assumiria o controle absoluto de sua herança. Gabriel segurou a mão trêmula da protagonista, sorrindo com um alívio afetuoso que anunciava o início de uma nova vida brilhante.
justa e verdadeira. A mulher guerreira olhou profundamente para os olhos doces e honestos do bondoso médico, sentindo que finalmente estava segura, após meses caminhando no escuro amedrontador. Eles caminharam lado a lado, até a imensa porta de entrada da mansão agora vazia, respirando o ar puro que vinha da praia. Isabela sabia que a reconstrução do seu mundo ferido exigiria paciência e muito amor. Mas a tempestade devastadora que ameaçava destruí-la havia sido totalmente dissipada. A venda de mentiras havia caído por completo. E os olhos claros da retribuição finalmente repousavam em profunda paz e harmonia sob as brilhantes estrelas. O amanhecer cinzento na penitenciária de segurança máxima, Bangu, revelou a nova e terrível realidade do outrora poderoso Matheus Viana. As paredes descascadas e úmidas da cela superlotada contrastavam brutalmente com o luxo extravagante da mansão no Leblon que ele havia perdido para sempre. Vestindo o uniforme áspero dos presidiários comuns, o ex-milionário encolhia-se em um canto sujo, tremendo de frio e de um medo paralisante que consumia a sua alma arrogante. O cheiro de suor misturado com desespero humano impregnava as narinas finas do homem acostumado aos perfumes franceses, mais exclusivos do mercado internacional. A queda vertiginosa do pedestal da elite carioca para o submundo carcerário destruiu completamente a sanidade frágil do empresário corrupto e traidor. Os outros detentos, cientes dos crimes de colarinho branco e da covardia imensurável que ele cometera contra a própria esposa, não lhe davam trégua. Matheus era submetido a humilhações diárias, forçado a limpar o chão imundo do pátio e a entregar as suas parcas refeições aos líderes cruéis das facções criminosas locais. Ele chorava lágrimas de sangue todas as noites insones, lembrando-se da impunidade ilusória que o dinheiro sujo costumava comprar facilmente. Longa Dali, nos becos estreitos e lamacentos de uma favela dominada pela miséria absoluta. Camila experimentava o gosto amargo do seu próprio veneno. A mulher sedutora, que um dia desfilou pelos salões majestosos com vestidos de seda vermelha, agora vestia trapos rasgados e irreconhecíveis. Abandonada por todos os seus supostos amigos ricos e repudiada pela própria família envergonhada. A ex-amante arrogante vagava pelas ruas poeirentas com o olhar completamente perdido. A perda do status social e do glamour artificial empurrou a mente fútil da víbora para um abismo escuro e profundo de pura loucura irreversível. Camila frequentemente parava na frente dos espelhos quebrados, jogados no lixo das calçadas, para retocar uma maquiagem invisível em seu rosto sujo e abatido. Ela conversava sozinha com mendigos e cachorros vadios, contando vantagens ilusórias sobre viagens internacionais luxuosas e joias de diamantes que nunca mais veria. As crianças do morro atiravam pedras e zombavam daquela figura patética e delirante que outrora tentou roubar a vida abençoada de uma jovem inocente e pura do Vidigal. O castigo da amante invejosa foi exatamente a miséria absoluta que ela sempre repudiou com tanto nojo e nojo visceral, enquanto os vilões colhiam tempestades terríveis de desgraça. Isabela florescia maravilhosamente como uma flor rara e resiliente plantada no asfalto quente da cidade. Apoiada pelo advogado brilhante Roberto, a justiceira assumiu o controle total e irrestrito da construtora da família Viana, com uma competência admirável. Ela convocou imediatamente uma reunião extraordinária com o Conselho de Acionistas para destituir todos os executivos corruptos envolvidos no grande esquema de lavagem de dinheiro sujo. A jovem de origem humilde provou que a inteligência e a honestidade eram as chaves mestras para reerguer aquele imenso império financeiro abalado. A nova presidente da empresa mudou radicalmente o foco predatório dos antigos e cruéis negócios imobiliários que expulsavam as famílias pobres. Isabela determinou que grande parte dos lucros corporativos fosse destinada diretamente à construção de moradias populares dignas e sustentáveis para as comunidades marginalizadas. Os investidores estrangeiros, impressionados com a integridade moral e a visão social daquela mulher extraordinária, injetaram bilhões de dólares nos novos projetos inovadores.
O dinheiro que antes financiava a vaidade repugnante e o pecado adúltero, agora servia para transformar a triste e desigual realidade urbana do Rio de Janeiro, a imensa e opressiva mansão no bairro do Leblon, palco das maiores traições e do sofrimento inenarrável da jovem. Foi vendida rapidamente. Isabela recusou-se veementemente a continuar morando naquele túmulo luxuoso construído com mentiras dolorosas, lágrimas silenciosas e uma falsidade conjugal terrivelmente monstruosa. Todo o dinheiro arrecadado com a venda da propriedade exorbitante foi depositado em um fundo especial rigorosamente destinado ao projeto mais importante da sua vida. A herdeira queria construir um oásis de esperança genuína no meio da pobreza do Vidigal, homenageando eternamente a memória da sua inesquecível e amada progenitora. O som das britadeiras e o cheiro fresco de cimento molhado trouxeram uma alegria vibrante e inédita ao topo do amado morro do Vidigal. Isabela acompanhava diariamente o progresso acelerado das obras do majestoso edifício branco, sentindo o coração bater descompassado de pura e imensa emoção. Ela caminhava pelas vielas estreitas, sendo cumprimentada carinhosamente pelos moradores antigos, que reconheciam nela a mesma força guerreira e humilde de Dona Rosa. A menina que havia deixado a comunidade cega e enganada retornava agora como a grande salvadora e benfeitora oficial de toda a população carente. O bondoso Dr. Gabriel esteve sempre ao lado da protagonista durante todo o árduo e gratificante processo de construção do grande centro filantrópico. Ele dividia o seu valioso tempo entre os plantões cansativos no hospital sofisticado e a coordenação da imensa ala médica gratuita da nova fundação. O médico oftalmologista observava a mulher que ele amava com uma profunda admiração que crescia exponencialmente a cada nobre atitude solidária dela. A cumplicidade nascida durante as madrugadas perigosas de espionagem havia se transformado em uma conexão de almas inquebrável, pautada no respeito mútuo e amor incondicional. A grande e tão aguardada inauguração da Fundação Dona Rosa aconteceu em uma belíssima manhã ensolarada de domingo, abençoada por uma suave brisa marítima. Centenas de famílias carentes, autoridades religiosas e a imprensa honesta lotaram o pátio florido do enorme complexo social e comunitário incrivelmente bem estruturado. Isabela, vestindo novamente um de seus modestos vestidos brancos bordados à mão, subiu ao pequeno palco modesto de madeira com um sorriso radiante. Diferente da festa repugnante e hipócrita de Mateus, aquele evento transbordava um amor genuíno e uma gratidão pura e celestial pelas segundas chances. Com a voz embargada pela emoção sublime e segurando firmemente a mão acolhedora do Dr. Gabriel, a mulher discursou para a multidão silenciosa. Ela falou sobre o milagre indescritível das córneas que iluminaram a sua vida escura e sobre o poder absoluto da justiça invisível de Deus. Isabela declarou que cada sala de aula moderna, cada consultório médico bem equipado e cada prato de comida servido ali eram sementes divinas plantadas no solo fértil. A jovem heroína ensinou que o verdadeiro tesouro humano reside na infinita capacidade de perdoar o passado e de espalhar bondade. O orfanato anexado à fundação abrigava centenas de crianças desamparadas que haviam sido brutalmente esquecidas pelo sistema governamental falho, oferecendo-lhes muito carinho, educação e dignidade. Mulheres vítimas de violência doméstica terrível e cruel recebiam acolhimento psicológico especializado e intenso treinamento profissional para reconstruírem as suas vidas destroçadas com coragem. O espírito caridoso de Dona Rosa vivia intensamente em cada sorriso inocente, em cada abraço apertado e em cada lágrima enxugada por mãos amigas e gentis. O legado da velha lavadeira analfabeta provava ser infinitamente mais grandioso e duradouro do que todo o ouro do mundo corrupto, longe dos holofotes mediáticos e da exaustiva rotina administrativa. O romance puro e verdadeiro entre Isabela e Gabriel florescia com uma delicadeza rara. Eles costumavam passear de mãos dadas pelas areias mornas e douradas da praia de Ipanema, durante o lindo pôr do sol alaranjado carioca.
As cicatrizes invisíveis deixadas pela crueldade asquerosa do ex-marido doente e traidor cicatrizavam rapidamente sob os beijos doces e apaixonados do médico atencioso. A confiança total, brutalmente despedaçada no passado nefasto, foi reconstruída, tijolo por tijolo, através de atitudes diárias que demonstravam um imenso afeto e um inabalável e profundo respeito. Os jornais matutinos continuavam a publicar atualizações sombrias sobre a condenação definitiva de Mateus, que pegou mais de 35 longos anos de prisão. Todos os recursos apelativos caríssimos e intermináveis foram sumariamente negados pelos juízes honestos do Supremo Tribunal Criminal da implacável Justiça Brasileira Federal. O antigo império financeiro ilícito fora completamente desmantelado com sucesso pelas competentes autoridades locais, e o que sobrou foi devolvido legalmente à herdeira legítima, a sociedade carioca. Antes tão complacente com a sujeira moral, aprendeu uma dura lição sobre a inevitabilidade das terríveis consequências dos próprios erros terríveis. Para Isabela Ribeiro, contudo, a vingança dolorosa não era o capítulo final e mais importante daquela grande e tumultuada saga existencial incrivelmente assustadora. A paz interior que invadia a sua alma calejada era o verdadeiro e magnífico prêmio que ela sempre buscou no fundo do seu coração sofredor. O dinheiro e o enorme prestígio social recém-adquiridos nunca alteraram a sua essência profundamente doce e a sua inquebrável e valiosa fé cristã diária. Ela sabia que as terríveis tempestades devastadoras sempre passavam e que o sol maravilhoso sempre voltava a brilhar intensamente para os verdadeiros justos de coração. Em uma noite amena de primavera estrelada, o atencioso Dr. Gabriel convidou a heroína para um jantar simples e intimista em um restaurante modesto. Ele não ofereceu diamantes caros ou extravagâncias tolas que lembrassem minimamente as atitudes fúteis e dolorosas do passado sombrio, protagonizado pelo monstro ardiloso. Com um anel de ouro fino e delicado nas mãos trêmulas de amor, o jovem pediu a mulher guerreira em casamento perante Deus. O choro emocionado e radiante de Isabela confirmou o aguardado sim que selaria a bela união definitiva daquelas duas puras almas extraordinárias e muito felizes. Para celebrar o maravilhoso compromisso de um futuro promissor, os dois noivos apaixonados decidiram subir o magnífico e sagrado Morro do Corcovado pela manhã. Eles queriam agradecer pessoalmente ao Criador Divino pelas infinitas bênçãos alcançadas e pelas grandes dificuldades monumentais que foram bravamente superadas juntos com muita coragem. A vista deslumbrante da imensa cidade do Rio de Janeiro se descortinava lá de cima como um gigantesco tapete brilhante e colorido, misturando a natureza intocável e o caos. A estátua imponente e gigantesca do Cristo Redentor abraçava a metrópole inteira com uma aura pacífica e inexplicavelmente celestial e profundamente serena. Parada bem aos pés da monumental estrutura de pedra-sabão, Isabela respirou fundo o ar rarefeito e frio daquela altitude, elevada e mística. Ela contemplou os imensos olhos da estátua silenciosa, sentindo uma conexão espiritual que transcendia a própria compreensão racional da existência frágil e humana. O sacrifício de Jesus na cruz sagrada sempre foi o pilar invisível que a sustentou durante as madrugadas tenebrosas em que pensou enlouquecer de desgosto. O amor divino perdoador era o escudo protetor que garantiu a sua total sobrevivência em meio ao pântano sujo e podre da maldade terrena. Gabriel abraçou a sua futura esposa delicadamente por trás, descansando o queixo macio no ombro pequeno dela, enquanto ambos admiravam a vista esplendorosa. O vento fresco embaraçou levemente os cabelos escuros e soltos da jovem do Vidigal, que agora reinava absoluta sobre a sua própria e maravilhosa história. Ela girou o corpo suavemente e encontrou o olhar amoroso do médico atencioso, perdendo-se na imensidão azul que refletia um futuro seguro e pacífico. O beijo apaixonado trocado ali no alto representava o selo definitivo da vitória suprema do amor verdadeiro contra todas as adversidades da vida. O ditado popular, tão repetido pelas pessoas mais humildes, mostrava a sua grandiosa sabedoria de maneira contundente
Quem semeia ventos colhe as piores tempestades. Mateus e Camila plantaram a traição nojenta e a ganância extrema, sendo tragados impiedosamente pela força destrutiva de uma retribuição celestial implacável e definitiva. Isabela plantou a fé inabalável e a honestidade profunda, colhendo, por fim, a tão merecida e sonhada paz eterna na luz resplandecente da sua verdade. A grande e intensa jornada dolorosa daqueles olhos justiceiros encerrava-se poeticamente sob a vasta e abençoada misericórdia do amado Salvador de braços abertos.